Olá, meus amados, minhas amadas, tudo bem? Eu desejo que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Ilumina essa História. Eu sou a Val Gonçalves e essa playlist são de casos, mistérios não solucionados. Ponto de interrogação e ponto de exclamação. Porque tem uma média solução, mas não a final. O que você pode auxiliar nessa playlist, porque tem tantas histórias no Brasil quanto histórias de outros países, que você vai ver por aqui, você pode acionar essa hashtag que está aqui abaixo. Então, você pode ajudar até a solucionar esse caso, não deixar ele no esquecimento. São mães, são pais, são filhos, são famílias que precisam de uma resposta. Tenham empatia, vocês podem sim auxiliar se vocês tiverem alguma informação, mora próximo, trabalhou com tal pessoa, etc. Tá bom? Então agora vamos para a abertura e conhecer a história do Rei Rivera. Bom, vamos lá. Mistério no Telhado é o nome dessa história do Rei Rivera. Eu anotei várias coisas aqui para auxiliar, para eu não esquecer, porque são muitos detalhes, sempre vou fazer isso. Vocês vão ver aqui durante o vídeo várias fotos reais, caso real. Então aqui as fotos de toda a investigação, as fotos do acidente, vamos ver esse acidente, né? As fotos do acidente, do que aconteceu, tudo. E eu vou explicar para vocês que realmente tem uma incógnita no final. Vamos lá. O Rei Rivera, ele nasceu em Porto Rico. Era um cara atlético, ele fazia polo aquático. Olha o cara aí. O cara é bonitão, né? Então, 1,83 m, 118 quilos. O cara era ágil e outra, muito inteligente. Ele se casou com a Alison, o grande amor da vida dele. E ele se mudou depois para Baltimore, para começar uma nova carreira. O sonho dele era ser escritor. Bem, vamos lá. A família dele mudava muito, antes, claro, de conhecer a Alison. Eles mudavam bastante, então ele tinha muita ligação com a família dele. Com os pais, com os irmãos. Era muito amor envolvido. Vocês não têm ideia. Vocês podem até ver aí também nas fotos. Ele teve várias amizades, mas não que duravam muito tempo, porque o pai dele era da Força Aérea, então o pai dele mudava bastante. Então as amizades não eram duradouras, porque ele já mudava de local rapidamente. Mas a ligação com a família, sim, essa tinha força, essa tinha solidez. Bom, o sonho dele era ser roteirista e ser diretor. Mas ele foi morar, então, né, no sul da Califórnia e pediu para um amigo dele, que ele conheceu com 15 anos de idade, o Porter Stanberry. Esse amigo de escola também jogava polo aquático com ele e ele tinha uma empresa chamada Stanberry Associates. Ele escrevia sobre investimentos. Então, o cara era mais ligado na área de investimentos, de dinheiro mesmo. Eles mudaram para Baltimore, né? E o rei começou a escrever para o Porter, para esse amigo dele. Eles até encontraram uma igreja, uma comunidade, e eles conseguiram aí se envolver, né, no local, em Baltimore, nessa comunidade, amizades, tinha pessoas próximas ali também. A Alison, ela viajava bastante para o trabalho, e no dia 16 de 5 de 2006, aconteceu essa viagem. Ela viajou. É de costume também em outros países, por exemplo, você ter a sua casa e você alugar, fazer a alocação de um cômodo da tua casa, de um quarto da tua casa para uma outra pessoa. No caso, eles tinham, né? Eles tinham uma hóspede, vamos assim dizer, né? Que era a Cláudia, que era colega da esposa do Ray, a Alison. Ela disse que neste dia, 16 de 5 de 2006, que ela viajou, que a Alison viajou, o telefone tocou às 18h30. O Ray atendeu e saiu correndo, do jeito que estava. Ele saiu de chinelo, de camiseta e correu. Não sabia o que aconteceu. Gente, o que aconteceu nessa ligação? Quem estava do outro lado dessa ligação?
O que foi tão grave para ele sair correndo de chinelo? Só que ela ligou a Alison no dia seguinte para falar com o marido, às 5h30 da manhã, e ele não tinha voltado. A esposa voltou desesperada, ligou para a mãe dele, para o irmão Angel, que era muito, muito ligado ao Ray. Pegou o voo de Orlando, onde ela estava trabalhando, e foi correndo para a casa dos pais do Ray. Viajou lá para Porto Rico. Gente, o que aconteceu? Vamos lá ver o que aconteceu. Por favor, me ajudem, eu não posso. Ele sumiu, ele desapareceu. A Cláudia disse que ele teve uma ligação e saiu correndo. Porter, o amigo dele, lembra? Que conheceu com 15 anos, colocou uma recompensa à procura do amigo. Vocês estão vendo aí. $1.000. Colocou cartazes para tudo quanto é lado, procuraram tal. Aí até verificou os cartões dele, os cartões do Ray, e não foi utilizado. O Ray desapareceu. Não foi utilizado cartões, ele não atendia ligações, etc. Aí, a repórter Jamie Miller se interessou na história e foi correndo atrás dessa história, ver o que aconteceu. 6 dias depois, Ray, com 32 anos, encontraram o carro dele, com um ticket no vidro de 6 dias que estava esse ticket. E a imprensa estava tudo lá. Muitas, muitas pessoas. O que ele estava fazendo naquela área? Naquele hotel, em frente àquele hotel. O Hotel Belvedere, ele era um hotel muito chique. As pessoas que tinham muito mais poder aquisitivo frequentavam esse hotel. E o que aconteceu? Esse antigo hotel era antigo, mas era assim maravilhoso. Vocês podem também ver aí. Era um conjunto de prédios e a empresa que ele trabalhava era ao lado. Então ele deixou nesse estacionamento perto do hotel. A empresa era ao lado e começaram as buscas na área do estacionamento. Foi aí que eles conseguiram ver através, né, subiram no prédio, viram lá na parte superior ali do telhado, de lá de cima, que eles vasculharam tudo. Eles encontraram lá abaixo um buraco. Gente, quando eu vi esse documentário, essa história, você fica pensando, né, a distância, como aconteceu e tal, você fala, é humanamente impossível. E eu vou explicar para vocês como. Bom, eles viram esse buraco lá de cima. Então, vamos pensar como isso aconteceu depois. Vamos lá onde está esse buraco. E o administrador do hotel, né, e do local, foi até lá e abriu, estava com a chave, abriu a porta, de onde tinha exatamente esse buraco. Logo que abriu a porta, veio aquele cheiro horrível. O corpo do Ray estava lá no chão. Ele estava cheio de sangue, ele passou pelo telhado de metal e do forro. Você vê como foi o acidente. Irmãos, esposa, todos estavam no local, chorando descompensados, claro. Dia 24/5 é que esse corpo foi encontrado, 8 dias depois. Você imagina 8 dias o avanço da decomposição, o cheiro que estava. Tinha costelas fraturadas, pulmão perfurado, lacerações de 25 centímetros. Traumatismo craniano, ossos expostos e fratura na perna direita. Pois bem, olha só o detalhe. O buraco do telhado, ele era pequeno. Parecia que um projétil tinha passado por ali, sabe? Ele caiu como se fosse uma bala. Como se tivesse caído em pé, durinho. Gente, e aí? Pulou, caiu, foi empurrado do hotel, lá do telhado do hotel. 10, 11 andares abaixo. E aí? O telhado tinha 12 metros, tá? E a distância até o outro telhado, que é onde ele caiu, que estava o buraco, era de 14 metros. Mesmo na tentativa de um salto, mesmo ele correndo e de chinelo, nesses 12 metros,
só se ele realmente voasse. Seria humanamente impossível ele chegar aos 14 metros onde foi o buraco. Por mais velocidade que ele tivesse, por mais porte atlético que ele tivesse, descalço, de chinelo, e ele estava de chinelo, porque eu vou falar para vocês agora o que foi encontrado nesse telhado. Pois bem, mesmo com esse impulso não daria, tá? Por que ele ia subir naquele telhado? Gente, por que ele subiria no telhado daquele antigo hotel? O que aconteceu naquela ligação para ele ir até lá? Aí foram até o edifício garagem que ficava do lado, que é a outra possibilidade dele ter caído. Só que a distância, né, do telhado para onde ele caiu é de 6 metros. Se você cair de 6 metros, primeiro, que você não tem velocidade bastante para fazer um buraco daquele, você não ia morrer. Você poderia se machucar, mas não morrer. Outra possibilidade que não dava. Só dava para pular do prédio, do hotel, para chegar nesse buraco no parapeito. Vocês estão vendo aí o parapeito do prédio? Que é ao lado desse prédio? Ele teria que abrir as janelas. Algumas janelas estavam até travadas. Outras tinham aí pessoas, né? Tinha que invadir o apartamento de alguém para que ele pudesse sair dessa janela e ir para o parapeito. Não dava, gente, do telhado para ir para o parapeito. Humanamente impossível também. Vocês podem ver aí. E na investigação, olha só o que estava do lado do buraco. O celular estava no telhado. O celular caiu e o celular estava funcionando. Como que ele caiu igual um projétil e arrebentou o teto de metal e o forro e o celular caiu ao lado desse buraco e não aconteceu nada com o celular? Ele também estava de óculos. O óculos também foi encontrado próximo ao celular. Não havia um arranhão nesse óculos. Ele não estava quebrado. Havia do lado um chinelo, que é o chinelo que o Ray estava utilizando, com uma das alças, das tirinhas quebradas. Não sei o que aconteceu. Bom, e aí? Esses objetos, eles foram plantados? O que aconteceu? E outra coisa, ele tinha, como se fosse uma bolsa, um porta-documentos, né? Que a esposa dele deu de presente para ele, que ele guardava, né? Documentos e dinheiro. E estava com ele naquela noite. E ele nunca foi encontrado, esse porta-documentos. Onde foi parar? Detalhe, ninguém viu ele entrando no hotel. Você entra num hotel chique desse e ninguém vê você. As câmeras de segurança não veem você. Você não tem permissão para subir para o telhado. Ninguém consegue, como se fosse um fantasma. As câmeras do telhado estavam desligadas naquela noite. E as câmeras do prédio não viram, não filmaram o Ray ir até o telhado. E a porta que ficava para o telhado estava sempre fechada. E aí, o que acontece? Gente, a Alison, ela lutou por muito tempo, para tentar descobrir o que aconteceu. Porque o Ray era uma pessoa feliz. Ele acabou de casar, ele queria ter filhos, ele tinha a profissão dele, a mulher também, eles estavam construindo uma vida, ele tinha uma família, ele era alegre, ele é uma pessoa divertida, de bem com a vida. Por que ele ia tirar a vida dele? E como ele faria isso? Por que alguém tiraria a vida do Ray? E por quê? Vamos lá. Até na autópsia, a própria legista falou que a fratura que ele teve na tíbia, ela não foi consequência da queda. Por conta disso, é que o caso não pôde ser encerrado dizendo foi um suicídio, por exemplo. Sorte da Alison. Se o caso ele não foi, né, encerrado, porque a legista colocou como causa indeterminada, ele fica aberto. Então, ela pode lutar ainda para saber o que aconteceu. Vamos lá. A Alison tinha que descobrir alguma coisa. Não tinha. Eles vasculharam um prédio, vasculharam o local que foi encontrado, nada. Aí, volta para casa. Mexendo aqui, mexendo ali, a Alison descobre um bilhete atrás do computador dele. Vocês estão vendo a imagem aí.
Estava grudado com uma fita. E a Alison tira esse bilhete. Vamos ver o que está aqui dentro. Tinha uma lista de filmes, de pessoas famosas. Era muito estranho. Não tinha nexo algum. Frases estranhas. Aí o que a Alison fez? Uma das frases ela colocou no Google, na área de pesquisa. A primeira coisa que apareceu: maçonaria. O Ray gostava, né? Ele se interessava por sociedades secretas. Ele gostava desse tema. O que é que a maçonaria, junto com esse bilhete que não tinha nexo, que tinha pessoas, listas de filmes, de famosos, que tinha anotações sem sentido, o que fazia lá? Tinha alguma ligação, o desaparecimento dele, né, todos esses dias, com a maçonaria? E tinha alguma ligação com a empresa que ele trabalhava? Porque lembra que eu falei para vocês que a empresa é do lado do hotel? Pois bem, a ligação telefônica que chegou para o Ray naquela noite, às 18h30 do dia 16, foi feita da central telefônica da empresa que ele trabalhava. Não foi feito de nenhum ramal. Então não tinha como você saber se era a sala de alguém. Foi feita da empresa, mas direto lá. Para vocês terem ideia, o Porter, ele proibiu qualquer funcionário da empresa a falar sobre o Ray. E olha que eles se conheceram quando eles tinham 15 anos de idade. Antes de trabalhar para o Porter, o Ray ele escreveu algumas matérias, algumas coisas para ele, para o Porter. E uma delas foram dicas de ações de investimentos. Ok. E o Porter utilizou todo esse aparato que o Ray havia escrito a pedido dele, a pedido do Porter. Só que aconteceu o seguinte, ele foi acusado por fraude por vários investidores, o Porter, claro. Porque os investimentos deram muitas perdas para esses investidores. É como se fosse uma dica de ação que você vai lá e você coloca o seu dinheiro e é uma furada. Por conta disso, a empresa do Porter teve que pagar multas de 1 milhão, 1,5 milhão. E 2 semanas antes de tudo isso acontecer, de todo o desaparecimento, o alarme da casa do Ray e da Alison tocou 1h da de uma janela que era muito difícil o acesso. Eles sabiam que aquela, como se tivessem mexido naquela janela, e o alarme disparou. E o Ray, aquela noite, ele era uma pessoa super sossegada, tranquilo. E ele ficou apavorado. Ele pegou um taco, que é muito comum, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia, em vários lugares. Ele pegou um taco e ficou morrendo de medo, indo até a porta para ver o que aconteceu. Mas viu que não tinha ninguém. A Alison achou estranho. Por que ele está com tanto medo? Pois bem, no dia seguinte, à 1h da o alarme dispara de novo. E de novo, na mesma janela. Ok. Bem, para fim da história, para vocês entenderem um pouco o que aconteceu, essa história ficou assim, sem solução. E a Alison, até hoje, ela tenta lutar para saber o que aconteceu com o marido dela. Porque apenas dizem, ele cometeu suicídio. Uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que amava viver. E como vocês mesmos viram aí nas imagens, nas fotos, era humanamente impossível ele correr de uma velocidade muito considerável para que ele, de um prédio de 12 metros de comprimento, conseguisse 14 metros de distância para cair em outro telhado e ainda ter o celular e o óculos intactos e ele ter se arrebentado inteiro e ter perfurado um telhado de metal e o forro. Quando você cai, é muito, muito difícil quando você cai, você está naquele desespero, você cair em pé. E lembrem, a perna direita estava fraturada, na esquerda não.
Como é que uma pessoa consegue ter algum osso ainda intacto se ela caiu exatamente como um projétil? Então fica aí um mistério que não foi solucionado. O que aconteceu naquela noite? Quem ligou para o Ray? Por que o Porter não deixou que ninguém na empresa auxiliasse ou falasse qualquer coisa do Ray? A maçonaria tem alguma coisa a ver com essa história? O que era esse bilhete de pessoas famosas, de filmes e de textos sem nexo, sem nenhum sentido? E por que ele guardou isso, meio que escondeu, atrás do computador? O que ele estava procurando? Onde ele estava envolvido? Quem ele correu para auxiliar? Porque, gente, para uma alegação dessa, se sair de chinelo desesperado à noite, foi algo sobrenatural? Suicídio? Foi um assassinato? Queimar arquivo de alguma maneira? Se você puder auxiliar através dessa hashtag abaixo, souber de alguma coisa, trabalhar na empresa do Porter, quem sabe, é algum vizinho, conhece um pouco a história, você trabalhou no hotel, ou sabe alguma coisa, porque não tem nem imagem dele que ele entrou no hotel, ele voou para o telhado? Como é que ele chegou até lá, num lugar que não tinha acesso, que estava trancado? E justo naquela noite, as câmeras do telhado estavam desligadas. O que aconteceu com o Ray Rivera? Gente, se você chegou até aqui, eu agradeço imensamente. Não esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante para deixar mais forte aí o canal, que está começando a engatinhar, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tenho outro canal também que fica aqui no finalzinho, se vocês quiserem conhecer, que eu sou terapeuta holística e oraculista, e vai ter várias playlists aqui para vocês. Além dessa de casos de mistérios não solucionados, terá uma playlist de casos de mistérios, de assassinatos, tanto no Brasil quanto no exterior, sobre o sobrenatural, seitas, religiões, energias, para que vocês conheçam um pouco. E uma outra playlist, que será tipo o meu xodozinho, como eu sou terapeuta holística, que eu vou falar sobre as energias dos elementais da natureza, deuses e deusas. Então eu vou contar a história tanto dos 4 elementais, tanto dos deuses e deusas relacionados ao sol, à terra, à guerra, à morte, à vida, ao amor, e também em separado, para vocês conhecerem, e deuses e deusas de todo lugar do mundo. Tibetanos, gregos, romanos, orientais, indianos, muita coisa legal vai ter aqui para vocês, tá bom? Agradeço a todos que ficaram comigo até agora e vamos nos encontrar até o próximo vídeo. Não esqueça, se inscreva aí no canal, coloque seu comentário, que é muito importante, e principalmente, respeite todos daqui, porque aqui o respeito vai reinar. Um beijo de luz para todos vocês. Espero ter iluminado um pouco essa história para você. Fiquem bem e até a próxima. Fui!